Se você já assinou uma consultoria que não deu em nada, comprou um curso que virou um PDF esquecido no computador, contratou uma mentoria que até animou por 3 semanas e depois sumiu, esse vídeo é para você. E antes que você pense que eu vou te chamar de fraco ou vou dizer que você não teve disciplina, calma. Não é sobre você, é sobre o mercado ter talvez te vendido uma mentira. A mentira de que faltava estratégia e talvez nunca faltou estratégia. Nos próximos minutos eu vou te mostrar por que o empresário que quer resolver a empresa colecionando métodos é o que de fato menos resolve. E o que é que você pode fazer no lugar disso? Mais uma vez, sem drama e sem juridiquês, do jeito que a gente conversa aqui todos os dias. 4 coisas eu quero te entregar hoje. Primeiro, o padrão que virou uma epidemia entre empresários médios e pequenos brasileiros nos últimos 5 anos. E eu tenho quase certeza que você está no meio disso aí. Segundo, 3 custos invisíveis que essa doença gera na sua operação, e eu falo invisíveis porque você paga por eles, mas não está vendo onde. Terceiro, a virada da tese, a consistência que bate a sofisticação todos os dias. E eu vou te provar isso com uma analogia que você não vai esquecer nunca mais. E quarto, como escolher um método e não sair dele, sem eu te vender consultoria, sem eu te empurrar um framework novo, um critério para você aplicar sozinho. Vamos começar agora pelo diagnóstico. Um empresário médio, 5 anos, que virou um colecionador de métodos. Um mês ele descobre OKR e traz um consultor para implementar. Objetivos, resultados chaves, tudo bonitinho na parede. 3 meses depois o time está cansado. Os OKRs não deram resultado imediato. Alguém vai lá e mostra os hábitos do Rockefeller para o empresário. Reunião diária, tema semanal, prioridade trimestral. Vamos migrar agora. Passa mais alguns meses e nem o Rockefeller engatou porque o time ficou confuso com o que era prioridade e o que era OKR. Aí aparece o EOS, o Enterprise Operations System, que promete organizar tudo em 6 componentes. Vamos migrar de novo. 1 ano depois, um consultor chega falando em Scale Up, com aquela pirâmide famosa. Um livro de Verne Harnish com 4 decisões chaves. Beleza, vamos migrar mais uma vez. E agora, 2026, a pauta é Vibe Coding para a empresa. A IA generativa como estratégia, agente autônomo como colaborador digital. Cada semana, um método prometendo transformar a sua operação. E aí eu paro aqui e te pergunto, você já parou para contar quantos métodos você começou a implementar nos últimos 3 anos? Se você for honesto, talvez você diga que foi no mínimo 2, provavelmente 3 ou 4. E olha que cada um desses métodos que eu citei aqui é bom. OKR é excelente, Rockefeller, mesma lógica. EOS também funciona, Scale Up, uma das melhores metodologias mais respeitadas do mundo. IA de fato é o futuro. E aqui não é sobre os métodos serem ruins, é sobre você nunca ter terminado nenhum deles. Aqui é onde a coisa começa a ficar séria. A troca de método parece um movimento inofensivo. Você está até tentando melhorar, e aí não deveria custar tão caro, só que acaba custando, e aí eu vou te mostrar 3 custos que você paga e nem vê. O primeiro custo é a exaustão do time. Cada vez que você troca o método, o seu time recomeça. Reunião nova, ritual novo, indicador novo, planilha nova. Um funcionário seu, ele leva pelo menos 3 meses para internalizar de verdade um novo jeito de trabalhar. Se você trocou 3 vezes em 2 anos, o time passou 2 dos 24 meses em fase de adaptação e não teve resultado nenhum consolidado. Mas o custo maior não é nem o tempo, é a perda de confiança. Depois de 3 mudanças que não deram em nada, o seu time começa a olhar para a próxima mudança e pensar em silêncio. Lá vem ele. Deixa ele começar que daqui a 6 meses muda tudo de novo. E aí quando vem um método bom, o que realmente iria resolver, ninguém mais compra. E adivinha quem é o culpado pelo time não engajar? Você. A culpa não é do time, é de quem trocou o método toda hora. Segundo custo, a perda de dado histórico. Esse aqui é o mais sutil, mas talvez o mais grave. Porque se você trocou de OKR para Rockefeller Habits ou EOS em 3 anos, você não tem 3 anos de dado comparável na mesma metodologia. Você tem 3 blocos, um em cada ano e cada um medindo coisas diferentes. E aí quando o resultado aparece ou ele não aparece, você não sabe o que causou. Cresceu? Foi o método? Foi a economia? Foi sorte? Foi aquele método melhor? Foi aquele momento da história? Foi aquele grande cliente? Você fica sem dados e não consegue fazer uma gestão verdadeira. E aí você vai buscar o próximo método, achando que o problema está no método, quando o problema está em nunca ter dado tempo para poder medir de verdade. Terceiro custo, e esse é o mais silencioso de todos, é a erosão da sua autoridade. O empresário que muda de estratégia a cada semestre, ele perde a autoridade dentro da própria empresa. Não é uma acusação aqui. Por favor, receba bem, é uma observação. Se o seu time ele começa a ouvir por cortesia e não por adesão, ninguém confronta você, ninguém questiona, só executa até a próxima mudança. E aí quando você toma uma decisão importante, aquela
decisão de contratação, de produto, de expansão, você encontra uma resistência, só que ela é silenciosa. Aquele funcionário-chave que engaja em tudo, com essa, você percebe que ele está recuando um pouco. Você não sabe por quê. E aqui não é sobre a decisão, é sobre o histórico da sua palavra. Você virou um líder que muda de ideia, um líder que muda de ideia toda hora e que ensina o time a esperar ao invés de agir. Se você chegou até aqui, sentiu esses 3 custos silenciosos batendo e não fugiu do vídeo ainda, parabéns, você é corajoso. Eu quero que você se inscreva nesse canal porque o conteúdo daqui é para você. E agora se prepara porque eu vou falar é a virada de chave. É onde a discussão muda. E é o que separa o empresário que vai continuar preso nesse ciclo pelos próximos 10 anos do empresário que sai desse ciclo agora mesmo. Eu vou te dar uma analogia que você nunca mais vai esquecer. Pensa em quem começou a treinar na academia. 2 pessoas do absoluto zero, no mesmo dia, na mesma academia. A primeira pessoa, ela segue um treino simples. 3 séries de 12 repetições, exercícios básicos, 6 meses direto. A segunda pessoa, ela faz o treino da moda. Um mês é crossfit, no outro mês é HIIT, depois tem a calistenia. Depois ela volta para musculação, num split diferente. 6 meses depois, quem é que tá com mais músculo? Eu te garanto, é a primeira pessoa. Sempre é a primeira. E não é porque o treino dela era melhor. Os treinos da segunda pessoa eram todos bons também. É porque o músculo, ele precisa de estímulo repetido e ele precisa de tempo, ele precisa de constância. Trocar de treino toda hora é o oposto de treinar, é desmontar a curva de adaptação que ia ser gerada com resultado. A empresa é a mesma coisa. A empresa simples, executando um método simples por 5 anos, vence uma empresa excelente que trocou de método 4 vezes em 5 anos. E aqui, de novo, não é sobre qual método é melhor, não é sobre teoria, é sobre você dar tempo para o método rodar, dar tempo para o time se adaptar, dar tempo para você medir de verdade. Consistência bate sofisticação todos os dias. E talvez agora você esteja pensando assim, mas Edu, se aparecer um método melhor, eu não deveria ir atrás e aplicar ele? Não, não deveria. Você tem que anotar, guardar e esperar o momento certo. Provavelmente esse momento certo é daqui 2 anos, quando o método que você está rodando tiver dado o que tinha que dar e quando esse novo tiver sido testado e validado no mercado, porque se ele for bom mesmo, ele não vai morrer em 2 anos. E olha só, porque tem um paradoxo aqui. O empresário que tem paciência com método simples, ele cresce mais do que o empresário que corre atrás de método sofisticado. Isso não é injusto. É exatamente assim que o mundo funciona. Talvez agora você diga, tá bom, Edu, beleza, você me convenceu. Como é que eu escolho agora como que eu fico, onde eu vou me posicionar? E aí eu vou te entregar uma forma de pensar, não é uma receita fechada, porque receita fechada é justamente o que a gente está criticando nesse vídeo. Cada empresa é uma empresa e você é quem conhece a sua empresa melhor do que eu. Então eu tenho 3 reflexões para você fazer antes de escolher o próximo método ou para confirmar que você já está fazendo e seguindo o método certo. Primeira reflexão, qual é a sua dor da operação? A principal dor na operação hoje. Não a dor bonita, aquela que dá para colocar no slide de reunião, a dor real, a dor que tira o teu sono. É de gente que não entrega? É de cliente que não fecha com você? É de dinheiro que some sem explicação? É a decisão que só você pode tomar? Escolha um método que resolve essa dor específica, não o mais famoso, não o mais novo, não o que o consultor do amigo indicou, o que ataca o gargalo que você está vivendo agora. Se a sua dor é execução, EOS talvez seja bom para você. Se é foco, OKR resolve. Se é ritmo, Rockefeller Habits ajuda. Cada um serve para uma dor específica. Não é sobre qual é o melhor, é sobre qual é o seu neste momento. A segunda reflexão, você está disposto a ficar com esse método pelo tempo que esse método exige? E aqui eu vou te dar um número que talvez te assuste. O método sério, ele só pode mostrar um resultado real depois de 18 meses de execução consistente. 1 ano é o mínimo, 18 meses é o ideal. Se você não está disposto a ficar 18 meses sem trocar, nem começa. Vale mais não implementar do que implementar e abandonar no meio do caminho, porque abandonar no meio é pior do que nem ter tentado, pelos 3 custos que eu já te falei aqui. E se aparecer um método brilhante daqui a 6 meses, e vai aparecer, você faz 2 coisas. Anota num caderno, respira fundo, ele vai continuar existindo daqui a 12 meses se ele for bom mesmo. Quando o seu método atual terminar o ciclo, você olha para ele. Agora eu vou para a terceira reflexão. Que indicadores você vai acompanhar para saber se está funcionando? E aqui, escolhe poucos, 2, 3, no máximo 4. Não tenta medir tudo, porque quem mede tudo não mede nada. Esses indicadores você não pode mudar durante esse ciclo. Se você trocar de indicador no meio, vai perder a base de comparação. E aí o método fica solto, não tem como fazer uma avaliação honesta. Então eu tenho agora uma pergunta simples para guiar a sua escolha. Se esses 2 ou 3 indicadores melhorarem, a minha empresa ela vai estar em um outro lugar daqui a 2 anos?
Se a resposta for sim, esse é um indicador bom. Se for talvez, escolhe outro mais importante. Recapitulando, o seu problema não é falta de estratégia, é excesso de estratégia. Você acabou virando um colecionador de métodos. Trocou tantas vezes que o custo já aparece no seu time, no seu dado histórico e a sua autoridade mesmo que você não esteja vendo. A virada do jogo acontece quando a consistência passa sobre a sofisticação. É a escolha de um método que resolva sua dor real. Fica com ele, pelo amor de Deus, por 18 meses. Vai medir os poucos indicadores estáveis que você colocou e só depois você toma uma decisão sobre troca. É por isso que aqui na Marcomin a gente não vende um método novo todo mês. A gente não muda toda hora de framework. A gente entrega o que funciona, executado com consistência. E a advocacia empresarial que mais dá poder para o seu negócio e paz para a sua vida, ela acontece porque as decisões são tomadas com base em observação real, não em livro traduzido do mês passado. E a paz vem para que você não precise ficar correndo sempre atrás de uma próxima novidade ou de um próximo método. Então fica aqui a pergunta para você. Qual foi o último método que você tentou implementar e não deu em nada? Deixa aqui nos comentários porque eu leio eles e uso como conteúdo para os próximos vídeos. Se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que vem aqui. E se você quer entender como que funciona essa forma de operar que a gente entrega aqui no escritório, sem uma venda de método novo todo mês, o link para falar com o meu time está aqui na descrição do vídeo, pode tocar e chamar alguém do meu time. Eu te vejo aqui nesse canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.